Bom, pessoal, esse daqui é o terceiro episódio do meu videocast de quarentena. Dessa vez eu vou tentar aqui um novo formato. Trouxe o cara para entrevistar. A gente vai bater um papo aqui sobre fotografia novamente. Esse cara, ele dispensa apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo. Ele é um fotógrafo super experiente, tem mais de 20 anos na estrada. Ele é fotógrafo de produtos, arquitetura, interiores, turismo, shows. Ele também é cinegrafista, nas mesmas áreas, um grande professor de fotografia, conhecidíssimo de todos os fotógrafos bem informados do Brasil. Ele ministrou cursos de palestras pelo Brasil todo. Ele tem um canal no YouTube com 47, pelo menos até a última vez que eu vi, 47 mil inscritos. Veja só o favor que ele está me fazendo aqui de dar uma entrevista nesse canalzinho aqui, começando, que não tem nem 0,1%, ou pouco mais de 0,1% dessa audiência. Ele também é parceiro da Canon Brasil e do Canon College. Ele é além de tudo isso, ele é um fotógrafo formidável, muito técnico, muito talentoso, é um grande intérprete da cidade de São Paulo. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Armando Vernaglia Júnior. Olá, Armando, tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pelas gentis palavras nessa introdução, certamente muito exagerada a meu respeito. Tem exagero nenhum, Armando. Eu quero começar aqui perguntando primeiro para você como é que está a sua vida de fotógrafo de quarentena. Eu aqui estou aqui virando, né, fotógrafo de janela, já estou cansado, minha janela não tem muitos atrativos. Como é que está para você esse período aí, a gente que é viciado em fotografia, não poder variar um pouco mais esse cenário? Olha, tem dado um pouco de trabalho. Lógico que assim, a gente compreende o que é necessário ser feito e assim, para não assumir riscos desnecessários, a gente então se aquieta em casa, mas que é difícil, porque a nossa forma de se expressar é justamente ir para o mundo, olhar as coisas e assim poder mostrar algo que talvez a gente não tenha nem as habilidades para falar, né? A gente se comunica mais com as imagens do que qualquer outra coisa. Então, não poder fazer isso, e eu considero que eu não posso, porque eu não sou um fotojornalista, então eu não sou essa pessoa para ir para essa batalha, para mostrar, ou seja, já que a ideia é que as pessoas que têm que ir para a rua precisam ir, aquelas que precisam, então são policiais, são bombeiros, são médicos, e os jornalistas, os fotojornalistas, eles são essas pessoas que precisam estar nesse front. E eu, não sendo fotojornalista, eu sinto que eu não tenho o direito de tentar me aventurar num espaço que não é meu, e assim eu me aquieto em casa, uso bastante a janela. Olha que eu tenho lentes aqui que vão de 17 a 300 milímetros. Acho que eu já tentei todas as possibilidades do que a minha janela proporciona. Mas se tudo der certo, daqui a pouco a gente está de volta às ruas. Tá certo. A gente tem que respeitar esse momento e fazer o nosso papel aqui. Bom, eu vou entrar num tema do que do que eu tenho tratado aqui nessa série de podcast, não, de videocast, né? E trazer você para esse tema aqui. Eu tenho falado muito da linguagem fotográfica, da assinatura do fotógrafo nas suas imagens, tal. E isso eu queria saber o que isso pode ter a ver com relação ao equipamento, ou de que forma que o fotógrafo pode usar isso. Por exemplo, eu, quando era músico, lá no século passado, eu frequentava um bar em Santo André chamado Jazz and Blues. Nesse bar, só ia tocar de sábado à noite, só ia tocar fera, do jazz paulistano aqui, só ia tocar gente da nata mesmo. E tinha um baixista que chamava Pedro Ivo, e eu era baixista também, né? Não sou mais, porque o baixo está ali no armário guardado, ele só sai muito raramente para passear.
E eu ficava admirado com o timbre, com o som que ele tirava. Era, você fechava os olhos e sabia, putz, é o Pedro Ivo que está tocando, que coisa, que som maravilhoso, que som sensacional. E um dia eu levei meu baixo para ele conhecer meu contrabaixo. E ele tocou no meu contrabaixo, ele tirou exatamente o mesmo som. E eu fiquei de bobeira. Então, eu queria que você dissesse para a gente qual o peso você diria que tem a escolha do equipamento, qual a relação com a linguagem, com o estilo que um determinado fotógrafo tem. O que eu quero dizer é, no estilo pelo qual reconhecemos o trabalho do fotógrafo, o que pode ter ali influência do equipamento que ele tá usando? Cara, tinha uma época que eu acreditava que certas escolhas tinham um grau de determinação para o resultado final que a gente estava vendo. Então, de repente, existe uma certa paleta de cores que você vai encontrar numa marca e talvez não vai encontrar em outra, ou que existe uma determinada assinatura estética de uma lente no foco e no desfoque, esse tipo de coisa. E eu até durante um tempo busquei isso para mim, ou seja, tentar identificar em mim qual era a minha lente, aquela lente que correspondia a uma forma de ver que me fosse particular ou que fosse peculiar. Talvez um pouco influenciado por aquela ideia, quando a gente estuda aí, grandes mestres do passado, a gente ouve assim, o Henri Cartier-Bresson, com a Leica dele, é a 50 milímetros, e a gente fica tentando achar que aquela assinatura das fotos do Bresson tinham alguma relação com aquela Leica e aquela 50 milímetros. E aí, de certa forma, o que colidia com isso, para mim, é quando, de repente, sei lá, eu fui estudar o trabalho do Sebastião Salgado. E o Sebastião Salgado, que vez ou outra, de forma geral, clica com câmeras da Canon, mas vez ou outra está clicando com uma Leica, e que usa lentes de grande angular, a super teleobjetiva ao longo do trabalho dele. Mas você olha as fotos do Salgado e está lá, é Sebastião Salgado, você reconhece Sebastião Salgado, e eu nunca sei quando ele está clicando com a Leica ou com a Canon, e eu só sei quando ele está clicando com grande angular e teleobjetiva, porque as assinaturas de ótica elas são perceptíveis. Mas o Sebastião Salgado numa 300 milímetros é o Sebastião Salgado na 300 milímetros e ele é isso também numa 24 milímetros. E aí eu comecei a pensar que talvez a gente tivesse uma mítica, por exemplo, sobre um Henri Cartier-Bresson e a 50 da Leica, mas talvez se você pegasse o Henri Cartier-Bresson hoje, se tivesse vivo, e a gente desse uma digital para ele com uma lente sei lá qual, ele seria o Henri Cartier-Bresson com essa digital e essa lente sei lá qual. O equipamento ele facilita a nossa vida, ele nos dá certas possibilidades, mas a assinatura mesmo, quando eu pego também o trabalho do Steve McCurry, por exemplo, que é um cara que também vira e mexe, ou tá com Leica, tá com Nikon, já vi ele clicando com outras coisas, e com lentes zoom, que vão de 17 a 200 milímetros. Quando a gente pega esses caras que são grandes documentaristas, e a gente entende que eles continuam tendo uma assinatura, mesmo em variadas óticas, mesmo em outras marcas, a gente começa a perceber que realmente a história está dentro da cabecinha do sujeito lá atrás dos olhos dele, naquilo que a gente chama de cérebro, e eu acho que a assinatura está ali. Uma vez eu vi um vídeo que era o Elliot Erwitt usando aquele Google Glass. E aí quando mostraram as fotos que o Elliot Erwitt tirou com o Google Glass, era o jeitão dele fotografar. E aí você fala assim, ok, não é o Elliot Erwitt com uma câmera de filme, com uma 35 milímetros, o cara tá com o Google Glass e saiu parecido com as fotos dele normalmente. Então eu comecei a achar que o estilo, essa assinatura, ela é da pessoa, como ela enxerga o mundo mais do que qualquer coisa. Então eu acho que mais ou menos coincide com a história do Pedro Ivo, né? Ele pegou o meu baixo e ele tocou o som dele. Tocou, é o som dele, exatamente. Ele não tocou o meu som. Mas, assim, eu acredito que cada um tem as suas preferências, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de fotografar com a minha 35, né, que é uma lente super clara de 1.4. Eu gosto de fotografar, inclusive, com a luz do dia, usar 1.4, colocar no filtro de densidade neutra aqui para
para usar na luz do dia, de vez em quando uso matéria objetiva, mas essa daí é minha lente predileta, sempre, né, e sensor cheio, né, sempre em full frame. E o seu, a sua, o que você tem, qual que é a sua preferida? Você deve ter alguma lente preferida sua, qual que é? Tenho, tenho. Eu até gravei hoje eu estava fazendo umas gravações hoje para o meu canal e eu gravei um vídeo em que eu falava sobre o equipamento que foi mais significativo na minha vida e na minha carreira em termos de construção daquilo que eu sou ou de me ensinar a ser aquilo que eu sou na fotografia. E eu fiz esse vídeo falando dessa lente aqui, que é uma 17 a 40 milímetros da Canon, é uma Zoom 1740 de abertura 4, porque que eu só usava de 24 a 17, basicamente, né? Então, quando eu comprei essa lente, quando eu comecei a usar, ela me ensinou muito sobre um tipo de perspectiva e um tipo de tamanho de enquadramento que eu me identifiquei. Havia uma amplitude de coisas e um consequente desafio de arrumar todas aquelas coisas dentro do enquadramento, e quanto mais você vai para o grande angular, mais complicado fica você harmonizar tanto elemento. E, de repente, eu me senti atraído por essa ideia. E olhando retrospectivamente, porque eu adquiri essa lente, essa é a segunda que eu tenho da mesma, eu adquiri ela em 2004, 2005. Então, são 16 anos de uso dessa lente e que cerca de 60%, 70% das fotos que eu faço, fotos autorais, saem exatamente dessa lente. Então, quando eu olho para trás, assim, mesmo quando eu saio com a mochila com 3 lentes, 4 lentes, mas eu acabo escolhendo sempre essa, eu acabo escolhendo mais vezes olhar através dela. Então, de alguma forma, eu acho que esse comprimento em full frame, que vai algo entre 17, 20, 24 milímetros, é onde reside muito de como eu enxergo o mundo. Legal, interessante. Agora, o fotógrafo que eu vejo você fazer muito street photography, né? É, você não sente dificuldade em transportar? E você falou, eu saio com três lentes na mochila, tal. Eu gosto de fazer umas fotografias às vezes um pouco invasivas no, no local que eu estou, muito embora, né, os trabalhos que eu faço geralmente são autorizados e consentidos nos eventos que eu faço, que são eu tenho uma predileta, são as cerimônias religiosas, tudo mais, um trabalho de documentação que eu tenho feito, mas eu gosto de passar desapercebido, gosto de fazer um mimetismo ali, para estar ali dentro. Então, às vezes, o volume de equipamento que a gente carrega, às vezes, ele atrapalha um pouco. Eu tenho muito visto sobre essas câmeras sem espelho, sobre a, 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 a forma que elas vêm substituindo as DSLR. E que você acha? Você acha que elas vieram mesmo para ficar? Dá para qualquer área da fotografia já está sendo possível migrar para esse tipo de equipamento? Já supre qualquer área da fotografia? Olha, dividindo um pouco a resposta em duas partes, começando pelo fim. Primeiro, assim, sobre as mirrorless, né, as câmeras sem espelho, hoje eu estou 100% sem espelho, né, ou seja, minhas duas câmeras de trabalho são câmeras mirrorless. Então, pelo menos nas áreas onde eu atuo,
fotografia de rua e comercialmente fotografia de arquitetura, de produtos, de shows. Tenho feito com câmeras mirrorless sem dificuldades ou sem qualquer coisa que me atrapalhasse por não serem DSLRs. E também, em nenhum sentido, elas se tornam mais discretas ou mais imperceptíveis para aquelas pessoas que estão sendo fotografadas, indo para a primeira parte do teu comentário, porque quando a gente põe lente, se a gente estiver usando flash, o conjunto vai ficar enorme do mesmo jeito. Então, eu não acredito muito na descrição do fotógrafo, eu não acredito no fotógrafo discreto, aquele fotógrafo que passa despercebido. Eu sempre fui, e eu acredito isso para mim, né, minha verdade fotográfica, eu gosto que as pessoas saibam que eu estou fotografando ali. Eu gosto que elas tenham essa consciência, porque se elas não demonstrarem uma inquietude ou uma negação disso, eu sei que elas me autorizaram a estar ali. Então, isso até a grande angular me obriga a isso, porque com grande angular você não consegue estar distante das pessoas, né? Porque com uma 300 milímetros eu consigo ficar de um lado da rua e clicando alguém do outro lado de uma avenida, mas com a 17, se eu ficar muito longe a pessoa desaparece no meu enquadramento, né? Então, a ótica que eu escolhi me obriga a ter essa distância de reconhecimento, ou seja, as pessoas vão me ver com uma câmera, seja ela uma DSLR ou uma mirrorless. E se a pessoa não se abalou com isso, não reclamou, não falou, não fez um gesto feio na minha direção nem nada parecido, então a pessoa me autorizou a estar ali. E aí eu não me sinto invadindo. Mas sobre as mirrorless em si, eu acredito que elas estão hoje em todos os campos da fotografia e é só uma questão de tempo de migração. Não vai haver mais lançamento de DSLR no mercado. Então, as principais marcas não vão lançar mais. Então, não tem muito o quê. Ou seja, daqui a alguns anos todo mundo vai ser obrigado a estar com mirrorless mesmo. Não vai ter escolha. Talvez só a Pentax, que é a única marca que não tem mirrorless ainda e segue na DSLR. Mas quem está usando Pentax hoje? Não sei. São poucas pessoas. Sem querer ofender quem usa Pentax aí que estiver vendo isso. Entendi. Então, mas o que eu estava dizendo não era necessariamente você passar despercebido, é você não incomodar enquanto o equipamento grande parece que ele sempre ele intimida e às vezes ele muda. Eu acho que ele causa uma certa perturbação no ambiente, né? Essa questão de você estar sendo consentido também é uma coisa que para mim também é pacífico. Não é uma questão de eu me furtar ou me esconder. Geralmente é que você não está. Depois que a pessoa se acostuma com você ali, ela relaxa. Então, pronto. Uhum. Só que o equipamento grande, às vezes, ele parece que ele está sempre causando uma perturbação, a pessoa já não está mais sendo tão espontânea. Enquanto que, se ela está envolvida em outra coisa, ela sabe que você está lá, mas ela esquece, né? Que você está lá e você faz seu trabalho mais à vontade. Mas é lógico que isso depende muito do objetivo que você tem, o que você está fazendo, é relativo. Eu estou falando mais ou menos no meu, no meu tipo de atuação. Mas ainda assim, vou insistir um pouco nessa questão da evolução do equipamento e do tamanho dele. Hoje a gente agora também tem um desenvolvimento enorme dos smartphones, das câmeras do smartphone, que virou um dispositivo eficaz, né, por causa do tamanho, da portabilidade, né, a qualidade que cada vez tem um acréscimo, virou um substituto daquela câmera familiar, daquela câmera de viagem, daquela câmera que a gente leva para a festinha da família. E, no fim das contas, com a grande explosão do uso da imagem que a gente teve a partir disso,
as pessoas, né, começaram a aprender de fato a fotografar. Né? Hoje ninguém fotografa mais como antigamente, que era botar o dedo na lente da câmera, cortar a cabeça, nada. Você vê selfie a pessoa enquadrando, tudo bonitinho, põe lá, tem o Cristo Redentor lá atrás, né? Enquadra a turma toda, vê as pessoas, né? Fora que o próprio equipamento ajuda a consertar algumas questões técnicas que acabam se tornando é, irrelevantes para quem não está interessado nelas, né? Que é só fazer uma coisa certinha. E dessa mesma forma, você, como um grande testador de equipamentos, né? Você conhecedor, você vê qual é o vetor do smartphone na fotografia, para onde ele vai, ele tem você acha que tem esse futuro de começar a eliminar, de fato, na mão dos robistas mais aplicados e chegar até o mercado profissional? O que você acha disso? Olha, a questão do smartphone, eu costumo imaginar ele como algo pertencente à longa trajetória de popularização do acesso à imagem, desde a própria imagem até a imagem dos outros. Se a gente lembrar que antes da fotografia, só quem tinha dinheiro para pagar uma pintura ia ter um retrato de si próprio. Aí veio a fotografia, começou essa popularização. Eu creio que muitos pintores antigos reclamaram da fotografia. E tinha o Félix Nadar, né, que foi o grande retratista lá em algum momento do fim dos 1800, mais ou menos. Então, todo mundo que a gente conhece de vários livros de história foi fotografado pelo Félix Nadar. E, de repente, isso foi. Aí o George Eastman lançou a Kodak com o rolo de filme em papel, e veio o rolo de filme de acetato, e vieram as digitais, e elas foram miniaturizadas e estão dentro dos celulares. Então, é um caminho constante de cada vez mais gente tem acesso à imagem, cada vez mais gente tem acesso a essa linguagem, cada vez mais gente tem acesso a essa possibilidade de se representar no mundo, colocar a sua cara na frente lá do Cristo Redentor, marcar uma bandeirinha pessoal de eu estive aqui. Então, nesse sentido, eu acho o smartphone uma grande de uma ferramenta no acesso à linguagem, no acesso a essa hipótese de se comunicar por imagens. Como ferramenta de trabalho, ela ainda está bastante distante do que uma câmera consegue, né? Nas mãos de alguém na mão de alguém habilidoso, ele funciona, mas ainda assim os recursos técnicos de uma câmera vão mais longe. Então eu acho que essa distância de recurso técnico vai seguir existindo, mas o acesso do celular vai estar cada vez maior também. Eu penso que são ferramentas e tem um espaço. Não sei fazer um exercício de futurologia para dizer se assim, olha, daqui a 40 anos, quando nós dois estivermos assim velhinhos, já aposentados do ofício, se os smartphones vão ter dominado e as câmeras não existem mais. Eu não consigo fazer esse exercício de futurologia tão distante. Mas pelos próximos 10, 12, 15 anos, eu sei que a gente ainda vai ver câmeras por aí. Agora, para a gente pra eu não alongar muito o papo e não te tomar muito mais o tempo, eu queria só que você citasse aqui, só para a gente fazer um encerramento aqui, quem são os teus fotógrafos que te inspiram, quem é que te faz se emocionar com fotografia, quem é que faz você realmente vibrar e por quê? Conta para a gente. Cara, eu costumo citar alguns nomes aí, mas que vão passar também por fora da fotografia, se você não se importa. Existe um nome cinematográfico que eu sempre cito, que é o Stanley Kubrick, e eu poderia citar os diretores de fotografia que trabalharam com o Stanley Kubrick, mas como ele era um diretor com um senso visual muito determinado, eu sei que o aspecto visual dos filmes do Kubrick era mais responsabilidade das ideias dele mesmo. Então, a imagem que o Stanley Kubrick colocou nos filmes é algo que sempre, historicamente, a minha vida toda,
me atinge toda vez que eu vejo. Pode ser a 18ª reprise de um filme que eu já vi e eu fico lá vendo. Porque, de alguma forma, a maneira como ele harmonizava o enquadramento dele, a luz geralmente suave, sem tanto, com claro e escuro, mas sem esconder nada nas sombras ou sem estourar as luzes. Tem uma questão técnica que me agrada, mas principalmente, de alguma maneira, como ele harmoniza os elementos do quadro. Nada se sobrepõe, sabe? Tudo sempre tem um lugar para estar, sem que os elementos visuais vão criar uma competição. Então, visualmente, o Stanley Kubrick me atrai. Outro nome cinematográfico que eu coloco nessa rodada é um diretor de fotografia, que foi o Vittorio Storaro, que eu acho que muita gente vai lembrar dele, sei lá, pelo Apocalipse Sinal, filme do Francis Ford Coppola. O Storaro, na paleta de cores dele, tem variados outros filmes com ele, mas ele tem uma paleta de cores de laranjas e amarelos em muitos dos filmes. E essa forma de interpretar a luz como um calor, a luz como uma energia que emana da tela e vai parar na sua cara, assim, você toma aquela pancada de tons quentes na sua cara. Eu acho interessante como o Vittorio Storaro trabalhava as cores. Na fotografia, eu gosto muito, muito, muito do Elliott Erwitt, e pelo bom humor dele de enquadrar situações de rua, ângulos que são inusitados, muito baixos. Então, tem uma pessoa passeando com o cachorro, ele vai até o cachorro, a pessoa, dane-se, vamos ignorar o ser humano, e fica enquadra o cachorro. Então, o Elliott Erwitt, que tem esse bom humor de abordagem que eu nunca consegui ter. Eu não acho que eu sou o cara bem humorado suficiente para, eu sou mal-humorado demais para aquele tipo de ideia. Então, são alguns nomes que eu poderia colocar. Lógico que essa lista tende ao infinito, né? Tem um fotógrafo chamado Fan Ho, que também a forma como ele cria geometrias de luzes e sombras eu acho muito especial. Mas é uma lista infinita. Eu ia ficar citando aqui nomes sem parar. Mas eu acho que esses 4 nomes estão de bom tamanho, assim, 2 cineastas e 2 fotógrafos que, com toda certeza, influenciaram o meu jeito de enxergar. E para colocar um brasileiro nessa rodada, que eu acho muito importante, um fotógrafo que foi o José Lente. O José Lente tinha uma visão de fotografia urbana que, dentro do modernismo paulista, aqui, do fotoclubismo de São Paulo, eu acho especial. Aquele movimento, muitos fotógrafos muito bons ali, e o José Lente eu gostava demais da forma como ele abordou a cidade, as pessoas. Fotoclube Bandeirantes, né? Exatamente. Muito legal. Então tá, eu vou abusar um pouquinho mais de você. Eu queria falar para todo mundo que o Armando, além de grande fotógrafo, grande conhecedor, um cara super culto, ele também é um grande apreciador de boas bebidas, né? Especialmente os vinhos e a cerveja. Então, qual é a dica para o final de semana de quarentena aqui de cerveja para a gente passar para o pessoal? Cara, que pergunta inusitada. Não esperava por essa, mas eu vou dar uma resposta igualmente inusitada. Pode ser uma resposta alcoólica, sem problemas? Sem problema nenhum. Ok. Então, já que eu citei o Francis Ford Coppola, o cineasta, ele é dono de uma vinícola muito interessante na Califórnia e tem um vinho de uma uva que nasce também ali pela Califórnia, que é a Zinfandel. Então, o Coppola Zinfandel é um tremendo de um vinho e eu acho que é uma boa dica. A gente é um vinho para se tomar acompanhando um bom filme. Tá certo, muito bom, então. Armando, eu quero agradecer você demais. Foi muito boa conversa. Vamos fazer outras, se possível. E obrigado. Vamos ficar todos em casa e vamos manter a atividade cerebral enquanto a gente não consegue voltar a fotografar. Grande abraço para você. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigadão pela oportunidade. Estamos aí. Sempre que precisar, é só chamar. Falou. Obrigado, gente. Tchau, tchau.